Quando o Serralves te contactou para fazeres esta exposição aqui em Serralves, a tua primeira exposição, não foi imediata a escolha das obras que vemos agora? Sim, houve uma certa hesitação em perceber que tipo de trabalho é que eu gostaria de mostrar em Serralves. O meu primeiro impulso foi mostrar qualquer coisa que tivesse a ver com a minha produção normal, ou com que fosse mais expectável. Mas depois comecei a perceber que, até pelas características da sala que Serralves me propôs, que tinha que pensar um trabalho específico para esta sala e, de certa maneira, torná-la parte do trabalho. E, por outro lado, também me fazia sentido trabalhar sobre qualquer coisa mais imediata e sobre as imagens que eu estou a produzir neste momento. Para mim era um desafio mais interessante do que trabalhar sobre imagens sobre as quais eu já estava seguro, de certa maneira. E aqui o risco era muito maior e eu achei que era uma boa altura para correr esse risco. E sim, foi nesse sentido, quando tu trouxeste as duas propostas, que nós percebemos que de facto era este risco que tu querias correr e que fazia sentido nesta sala. Esta sala tem características, como dizes, muito específicas e, portanto, esta ideia de transformar através de filtros esta luz, de filtrar esta luz, consegue, de certa maneira, referenciar essa intenção. Sim, era uma vontade antiga minha de trabalhar, de aplicar cor à luz do espaço. Nunca tinha tido a oportunidade ou nunca tinha sentido tanta necessidade de o fazer como aqui, porque achei que aqui pela própria sala, fazia-me sentido, de certa maneira, que ela se tornasse parte do trabalho. E aí começou, até pelas imagens que estava a escolher, pelo nome da exposição, que já estava de certa maneira definido, as imagens definiram um bocado o nome dessa exposição, a cor a usar tornou-se evidente que seria esta. Duas questões. A questão dos títulos, que sei que influenciam a escolha das imagens. No teu processo de trabalho há muito esta questão de escolher um título e esse título vai levando ao processo de construção do projeto. Esta seleção que foi feita para aqui, algumas imagens são evidentes, mas outras não tanto. Eu sei que são processos super complicados e que exigem um abandono da tua parte, um exteriorizar-te a ti próprio para conseguires olhar as imagens de novo. Fala-nos um pouco desse processo, deste teu processo de trabalho e também associando à realização que tu fazes, à construção de livros, de publicações e a maneira como tu escolhes especificamente para as exposições. Eu sempre, para mim, a fotografia vive a parte para mim interessante, tirando a parte de fotografar, de fazer imagens, depois como mostrá-las ou como faz sentido mostrar as imagens. Interessa construir relações entre imagens, construir estruturas, daí o livro ser um dos meus modos de trabalho preferidos, ou pensar muito os trabalhos em função do espaço, pensar na estrutura, no ritmo. Que sentido é que as imagens fazem ao lado umas das outras? Interessa-me muito mais isso do que a singularidade da imagem. E depois, quando começa a pensar num trabalho, em função de uma sala, em função de um livro, há imagens que são imagens que eu sei que quero usar e, a partir de certa altura, tenho que começar a pensar nas ligações entre essas imagens. No meio disso tudo, em alguma fase do processo, começam a aparecer nomes para o trabalho, porque tem que se dar nome às coisas. E a partir do momento em que há um nome, isso também começa a influenciar a escolha das imagens. E foi o que aconteceu aqui, porque é o que acontece em todos os trabalhos. Em alguns projetos tu utilizas a estrutura do díptico e do tríptico e que fazes composição de imagens, que é de duas imagens, por exemplo, que levam a uma terceira coisa. Aqui optaste mais por uma instalação, por uma montagem muito formal, muito clara, muito sincronizada, digamos assim. Eu estive a contar as imagens e de quando em quando é que punhas 5, punhas 3, punhas 2 e parece uma... Pode ser natural para ti, mas parece que é uma construção formal. Eu não faço essas contas. Depois parece que bate tudo certo. Porque bate sempre tudo certo.
Mas o ritmo, o serem 5 imagens e depois aparecerem 2 e depois serem 3, não é nada pensado. Eu tentei transformar em música, eu não sei música. Conseguimos notar aqui algumas notas musicais. Acho ótimo que isso aconteça, mas não, percebes o que eu quero dizer? Sim, é que não claro. Não há uma racionalização assim tão grande. No conteúdo, se nós olharmos para o conteúdo das imagens, tu ao fazeres o recorte de uma realidade mais próxima ou mais longínqua, estás a construir uma narrativa, mesmo que o faças inconscientemente, e depois essa narrativa é desenvolvida pelas pessoas que a veem. É impossível nós estarmos indiferentes a uma imagem como as tuas, que dão possibilidade às várias camadas, conseguimos ver várias camadas nas tuas imagens e conseguimos descobrir sempre alguma coisa nova. E onde é que está a tua intenção como autor, como artista? Eu faço as imagens muito por reação a coisas. Isso no momento de fazer as imagens. Toda essa construção que tu possas fazer, para mim é muito feita a posteriori, portanto eu nunca penso muito as imagens que faço. Mas tu fazes o recorte, tu apontas. Faz parte do processo de fotografar. Fotografar é essencialmente isso. Fotografar é selecionar, é retirar qualquer coisa de um fluxo de tempo. Basicamente a fotografia é só isso, é só enquadrar, é uma escolha de luz e de momento e de enquadramento. Mas ao mesmo tempo, nesta série que nós vimos aqui, o teu processo diverge. Tu enquadras, mas depois não olhas pelo visor para fazeres o enquadramento perfeito. A fotografia é casual. É quase casual. É casual, mas é enquadrada. É sempre assim. Seja enquadrada por mim ou não, é sempre um corte, um fluxo de tempo. Estas imagens foram realizadas num período muito concreto, muito específico, desde 2019 até à atualidade. Nesse período tu deixaste de viajar, praticamente, deixamos todos de viajar. As cidades, os países que visitavas eram o teu espaço de trabalho, o teu campo de visão, e concentraste esse espaço num meio mais doméstico, mais próximo. E mesmo assim, a fotografia não tem identidade, não tem territorialidade. As coisas que tu fazes fora, podes fazer aqui. As coisas que tu fazes dentro de casa, podes fazer fora. Fala-nos um pouco desta dicotomia, desta universalidade da fotografia. Uma contradição, mas eu não preciso de viajar para fazer as imagens. As imagens que eu faço, seja aqui ou no sítio qualquer, provavelmente são as mesmas, mas eu só sinto necessidade de as fazer nesse sítio. Eu não quero que as minhas imagens sejam sobre nenhum sítio em particular, mas eu preciso estar nesse sítio para as fazer. Pronto, é um bocado contraditório até, mas eu gosto que elas não tenham esse peso territorial ou de identidade. São imagens que poderiam ser feitas em qualquer sítio. Por acaso, estas foram feitas aqui. Há talvez um tipo de imagens, muitas do espaço doméstico, que eu não as teria, que não é o meu espaço de eleição, digamos, e que provavelmente não as teria feito se não houvesse esse condicionante de não poder ir para outro lado. Não é? Portanto, isso, de certa maneira, condicionou as imagens que eu fiz, mas gosto de pensar que não, que estas imagens são apenas essa minha resposta a estes anos. E foram centenas e centenas de rolos que tu fotografaste, revelaste alguns, ainda tens lá alguns para revelar, uma quantidade grande de rolos para revelar, portanto conseguirias fazer mais um livro, mais outra exposição com essas imagens que ainda não revelaste. A exposição estende-se também à capela. Temos uma obra que não tem nada a ver com estas obras que estão aqui, é uma tela impressa em grande formato, chamada Queimado, de 2017. Fala-nos um pouco dessa adição à exposição. Esta exposição surge como uma resposta a esta sala, de certa maneira. No caso da capela, foi uma imagem que estão à espera do sítio, ou do momento e do sítio certo para serem vistos.
Era o caso daquela imagem que eu nunca tinha encontrado um pretexto para a usar, seja um livro, seja uma sala, e quando me foi proposto fazer qualquer coisa para a capela, foi a imagem que eu imediatamente associei ao espaço da capela, sempre a ter pensado nela como uma imagem de grande formato e por achar que a imagem tinha um bocado esse lado quase religioso, digamos, e que para mim ela não é assim tão afastada destas imagens daqui. No fundo vivem da mesma incerteza e deste caos contemporâneo e desta coisa deste período meio apocalíptico. Sim. São apenas uma... Mas é uma fotografia tua, és tu que estás lá, apesar de estás caracterizado. Sim, e por isso não sou eu que estou lá. Por acaso sou eu que estou lá porque era eu que estava a representar aquela figura, mas não sou eu não me identifico com a imagem enquanto não a vejo como um retrato, um autorretrato. Por acaso sou eu que estou ali queimado, em vez de estar outra pessoa queimada, mas sim. Nesta exposição temos uma sombra tua, certo? Sim, sim. O artista também está presente. Uhum.